O Bostil é uma cloaca disfarçada de país, uma latrina continental onde uma massa de nécios se orgulha da própria burrice como se fosse virtude. E ainda tem a audácia de chamar isso de jeitinho brasileiro. Não, meus caros, não é jeitinho, é canalice pura, é malandragem barata, é o triunfo da imundície sobre a decência. Aqui, honestidade é insulto, quem paga imposto em dia é otário, quem devolve troco errado é burro, quem respeita a fila é um extraterrestre. Já o malandro que fura a fila, que mete gato na energia, que dá golpe no Instituto Nacional de Seguro Social, esse é exaltado como esperto. O espírito de porco é a identidade nacional. O bochileiro é uma criatura curiosa, um apedeuta orgulhoso de sua própria ruína. Vive reclamando do país, mas contribui diariamente para transformá-lo num curral de fezes. Ele joga lixo na rua e depois chora enchente. Ele quebra o banheiro da escola e depois reclama da falta de estrutura. Ele saqueia caminhão tombado e depois pede segurança nas estradas. É a incoerência erigida em filosofia de vida. É o macaco que destrói a própria gaiola e depois berra porque não tem onde sentar. Que é um retrato perfeito, caminhão tombado. É o verdadeiro Natal do bochileiro. O motorista pode estar agonizando, mas isso é detalhe irrelevante. O que importa é a cerveja, a carne e o eletrodoméstico. Uma multidão de hienas histéricas invade o asfalto e arranca tudo, como se fosse um saque autorizado pela divindade da malandragem. E quando alguém ousa criticar, lá vem a justificativa imbecil, mas caiu no chão, é de graça. Essa é a lógica do apedeuta. Se está no chão, não é roubo, é sorte. A burrice só não é maior que a falta de vergonha. Vai a uma praça pública. É um zoológico humano. Bancos quebrados, paredes pichadas, banheiros transformados em cenário de guerra. O bochileiro olha para o que é público e pensa: se não é meu, posso destruir. O resultado é uma terra arrasada. O povinho se gaba de arrancar torneira, de quebrar privada, como se fosse ato de rebeldia. Rebeldia contra o quê? Contra a civilização. Porque aqui civilização é vista como frescura. O bochileiro prefere a lama, prefere o caos, prefere o cheiro de fezes ao cheiro de ordem. E não pense que isso vem só da marginalidade, não, tá em todos. Está no vizinho invejoso que vê você com um carro novo e imediatamente ladra, deve estar roubando. Tá no parente que desmotiva. Vai abrir negócio? Isso não dá certo não. Não é preocupação, é inveja. O bochileiro é incapaz de suportar a ideia de alguém vencer. Prefere que todos fracassem igualmente. Não é povo, é um exército de urubus torcendo para que ninguém saia do lixão. E as festas públicas, espetáculo à parte, a prefeitura organiza o bolo de 100 metros. O que poderia ser apenas uma bobagem, vira ritual de humilhação coletiva. Adultos se empurrando, arrancando pedaços com a mão, cuspindo, berrando. Tudo por uma massa sem gosto que custa R$10 na padaria. Não é fome, é tradição. A tradição da degradação, da sujeira, do prazer de se comportar como porco no chiqueiro. O espírito de porco vibra nesses momentos. É a consagração da miséria espiritual. O jovem que estuda é chamado de nerd otário. O trabalhador honesto é tratado como burro. O político ladrão é venerado porque rouba, mas faz. É a inversão absoluta de valores. O Bostil é uma realidade paralela onde virtude é defeito e defeito é virtude. Onde disciplina é piada e malandragem é patrimônio cultural. E não me venham com a ladainha da pobreza. Pobreza não é sinônimo de canalice. Pobre é condição material. Vagabundagem é escolha. No Japão, após terremoto, ninguém saqueia. No Bostil, basta cair um caminhão para a ralé coprófaga se organizar em segundos. Não é necessidade, é vício. Crianças são levadas por pais para aprender o saque. É aula prática de bochileirismo, roubar como quem aprende a andar. E quem ousa criticar leva sermão dos defensores da imbecilidade, mas é a desigualdade social, não é safadeza. É burrice crônica, é a opção consciente pela sujeira. Ser pobre não impede ninguém de ter caráter, mas o bochileiro tem orgulho de não ter caráter. Prefere a lama à disciplina, prefere ser esperto a ser decente. E olha a juventude, uma geração inteira de antas boquiabertas. Nunca filhos foram tão burros quanto os pais, mas agora são. A era do TikTok consagrou o retardamento mental coletivo. Uma legião de zumbis que sabem dancinhas, mas não sabem ler. São múmias digitais que se orgulham da própria ignorância. A burrice virou moda.
O conhecimento é ridicularizado. Quem lê é careta, quem dança como chimpanzé recebe aplausos. Essa é a juventude que herdará a cloaca. E quando alguém tenta organizar algo decente, a ralé ignóbil responde com destruição. Influenciador decide fazer gincana com carro de prêmio. Resultado? Briga, pancadaria, carro depredado. Porque o bostileiro não suporta ver alguém vencer. Se ele não ganha, ninguém pode ganhar. É o macaco que, se não come a banana, joga fora para estragar. É a inveja como regra. As decorações natalinas. Outro espetáculo da estupidez. Montam um Papai Noel inflável. Em menos de 24 horas está furado, porque o bostileiro não suporta. Beleza, se algo está inteiro, precisa ser destruído. É o culto ao caos. O prazer não está em usufruir, está em arruinar. É a vingança contra qualquer sinal de civilização. E depois esse curral humano ainda ousa reclamar da política. Os políticos são corruptos, claro que são a imagem e semelhança do eleitor. O corrupto de Brasília é o reflexo do corrupto de Chinelo. Quem fura fila, quem pega atestado falso, quem sonega, quem cola em prova, é o mesmo que vota em ladrão e depois chora corrupção. Reclamar do político é olhar no espelho e não gostar do que vê. E quem o bostileiro elege? Palhaços, bufões, pastores, charlatães, influenciadores de internet. Quem promete churrasco e cerveja. Não escolhe o preparado, escolhe o engraçadinho. Quer circo, quer espetáculo, quer festa. O sério é chamado de careta. O disciplinado é ridicularizado. O resultado é inevitável. A lama. E o país não anda porque não quer andar. Porque o povo não suporta a ideia de abandonar a lama. Enquanto o Japão reconstrói cidades, aqui quebra um banheiro de escola. Enquanto a Alemanha investe em educação, aqui se investe em dancinha. Enquanto povos sérios se unem, o bostileiro sabota uns aos outros. E quando alguém foge, é acusado de traidor. Quem emigra é atacado pela ralé invejosa, foi embora, está se achando. E eu digo, quem puder, vá embora. Fuja dessa cloaca enquanto é tempo. O Bostil não vai melhorar. Não é azar, não é coincidência. É escolha, é estrutural, é cultural, é hereditário. Quem puder escapar, escape. O último que sair, apague a luz, se o gato de luz da vizinhança deixar. Exemplos não faltam. O sujeito joga lixo no chão e chora enchente. O motorista trava o cruzamento e reclama do trânsito. A hiena saqueia e depois pede segurança. É um povo de hipócritas que cava o próprio buraco e depois culpa o universo. O Bostil não é vítima, é cúmplice. Não é azarado, é preguiçoso. Não é injustiçado, é imundo. A miséria não é só no bolso, é na alma. O bostileiro não é pobre por acaso, é pobre de espírito por convicção. Prefere o atalho podre ao esforço, prefere o caos à ordem. Prefere viver nas fezes, porque é o único ambiente onde se sente confortável. E quando alguém fala isso, é acusado de pessimista. Não, não é pessimismo, é constatação. O Bostil não precisa de heróis, precisa de caráter. Mas caráter é justamente o que não existe. Porque caráter dá trabalho, exige disciplina. Exige abrir mão da malandragem. E isso é pedir demais para um país onde a malandragem é patrimônio cultural. Resta a pergunta: você vai continuar sendo mais um desses nécios orgulhosos da lama, ou vai tentar ser exceção? Porque, enquanto a massa de apedeutas continuar celebrando a pilantragem e ridicularizando a honestidade, nada muda. O Bostil vai continuar sendo chacota mundial. E com razão. Um país que saqueia a carga, que se humilha por bolo, que destrói escola, que elege bufão e idolatra bandido, não merece respeito. Só merece a vergonha que já carrega. Portanto, se você ainda acredita que essa cloaca vai se transformar numa nação civilizada, acorde. O Bostil não vai melhorar, nunca. É um chiqueiro que se orgulha da própria lama. Quem puder, fuja. Quem ficar, prepare-se para nadar eternamente nas fezes da própria gente. E para você que teve a coragem de me ouvir até o fim, parabéns. Você já é exceção nesse mar de fezes. Agora prove que não é um desses apedeutas ignorantes que só passam pela vida sem deixar nada. Curta este vídeo, comente sua opinião e, pelo amor da ordem, inscreva-se no canal. Não porque eu preciso, mas porque talvez seja sua única oportunidade de se conectar a algo que não seja pura lama bostileira. Vá, clique, antes que volte a se distrair com dancinha de chimpanzé no TikTok.